É provável que Luís Vaz de Camões tenha nascido em Lisboa em 1524 ou 1525, numa precária pequena aristocracia, a classe dos escudeiros, que tinha de fazer pela vida ao serviço das grandes casas senhoriais, como no caso dele teria sido a do Conde de Linhares. Diz que tu achas os santos pequenos demais para ti. Não te contentas senão com Deus Nosso Senhor. Do lado da mãe, Ana Vaz de Macedo, seria, no entanto, aparentado com os nobres Gamas do Algarve, ou seja, a família de Vasco da Gama. Mas que Camões era pobre é acentuado em vários testemunhos. Por outro lado, a sua extraordinária cultura e erudição dão credibilidade à presunção de que tenha estudado na Universidade de Coimbra. Quanto ao mais, sabe-se que viveu algum tempo em Lisboa na década de 1540. E há várias composições suas endereçadas a damas da corte que sugerem ter tido acesso aos galantes serões do Paço nesse período do reinado de Dom João III. Camões não era uma presença confortável. Diogo do Couto caracteriza-o como um homem de natureza terrível. Pedro de Maris descreve-o como grande gastador, liberal e magnífico. E diz que não lhe duravam os bens materiais mais que enquanto não via ocasião de os despender a seu belo prazer. A descrição mais completa é de Manuel Severino de Faria. Foi Luís de Camões de meia estatura, grosso e cheio de rosto, e tinha o nariz comprido, levantado no meio e grosso na ponta. Afeiava-o notavelmente a falta do olho direito, sendo mancebo. Teve o cabelo tão louro que tirava a açafronado. Ainda que não era gracioso na aparência, era na conversação muito fácil, alegre e dizidor, posto que já sobre a idade deu algum tanto em melancólico. Nunca casou, nem teve geração. Tudo indica que entre 1549 e 1551 tenha servido na Praça Militar de Ceuta, onde jovens portugueses do seu tempo costumavam ser iniciados nas experiências da guerra. E teria sido em Ceuta que, num recontro com os mouros, foi ferido e perdeu o olho direito. Ficou consideravelmente afeiado por esse ferimento de guerra, pela fúria rara de Marte, como diz num poema. Regressado a Lisboa, houve mulheres que lhe chamavam o diabo ou o cara sem olhos. Crueldade feminina ou malandrice. Seja como for, entrou no que é geralmente considerado uma fase escandalosa da sua vida. Lisboa era então a cidade mais excitante e mais perigosa do mundo. O grande porto onde convergiam todas as raças e todas as culturas, o ponto de encontro universal entre todos os vícios e todas as virtudes. Um vasto mercado para o comércio do bem e do mal. Na tecnologia, na observação científica, no pensamento e nas artes, Portugal estava na vanguarda da Europa. Os marinheiros contavam as suas inverosímeis experiências com gentes e em mundos até então desconhecidos pelos outros povos europeus. Presume-se que cerca de 10% da população lisboeta era negra. Judeus e mouros traficavam lado a lado com cristãos vindos de toda a Europa. As religiões coexistiam. Camões teria considerado a nossa Lisboa de hoje, ou Londres, ou Paris, ou Nova Iorque, uma cidade pouco cosmopolita e demasiadamente bem comportada. Mas a repressão não se faria tardar.
o que agravou a brutalidade. Se havia imoralidade nas nossas ruas, pior imoralidade foi quando se estabeleceu a Inquisição e o Estado passou a queimar gente viva como espetáculo público. Camões tinha cerca de 18 anos quando se executou em Portugal o primeiro auto de fé. Os judeus convertidos à força eram queimados por continuarem a pensar de modo diferente dos cristãos. Mas os cristãos também tinham ficado proibidos de pensar. Camões recusou-se a não pensar. Nunca aceitou pensar e agir como o poder repressivo exigia que os portugueses pensassem e agissem. O seu notório mau comportamento social foi, acima de tudo, uma afirmação de liberdade. Portou-se mal porque a sociedade se portava pior. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos. E para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mau, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Mas na verdade não foi tão mau como isso. O seu problema, como diz numa carta, era que não gostava de mostrar as solas dos pés, de virar as costas e fugir do perigo. E nisso seria tanto o homem da ação, o soldado, quanto o poeta.